Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jameson Almeida, professor de matemática, e na aula de hoje nós temos uma matéria espetacular. Você que está se preparando para o Enem, principalmente, você tem que assistir esse vídeo todo, tá? Que a nossa matéria que nós vamos trabalhar é a parte de média, moda e mediana. Olha, você pode ter certeza, é meio que impossível ter uma prova do Enem e não cair alguma dessas três coisas. Ele não pedir uma dessas três coisas. É muito difícil de acontecer. É claro que, se você está estudando para outro concurso, né, Sargento do Exército, da Aeronáutica, eles também cobram essa matéria, né? Só que o Enem é certo de cair, é uma coisa meio que certa. Então, por esse motivo, né, eu vou dar uma palhinha para vocês, vou fazer aqui, vou ensinar como que faz esses métodos, tá? Essas três coisas. E depois eu vou resolver com vocês 6 exercícios de prova. Tá ok? Esses caíram no Enem, caíram também em outras faculdades, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeiramente, né, quando a gente trabalha com média, moda e mediana, essas três medidas, elas são medidas de centralidade, tá? Elas meio que resumem, eles englobam, né, determinada quantidade de valores em uma só medida que resume aqueles todos os valores, tá? Agora, o que é a média, né? A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de termos. Então, por exemplo, se eu quero saber a média das idades dos alunos de uma turma, eu vou somar todas as idades daquelas pessoas e vou dividir pela quantidade de pessoas, certo? Por exemplo, né, no caso da média aritmética simples. Se eu tiver numa sala uma pessoa com 20 anos, uma pessoa com 30 anos e uma pessoa com 60 anos, né? Ah, tá. Como é que eu vou fazer a média dessas três idades? Eu vou somar essas três idades e vou dividir pela quantidade de idades que eu tenho. Basicamente isso, é bem simples, né? Então você vai dividir por 3. Logo aqui a nossa média, 20 mais 30, 50 mais 60, 110. E você vai dividir por 3. Caraca, Jameson, essa divisão, ela não dá uma divisão exata. Correto, ela não dá exata, mas não tem problema, né? É só um valor aproximado. E aí, nesse caso, você faz a divisão. 11 dividido por 3 vai dar 3, sobra 2, com 0 vai dar 6, que dá 18. Então, aproximadamente 36 anos. Ok? Eu posso ter valores que são inteiros, eu posso ter valores que são quebrados, tá? Não importa. O que eu vou ter é só uma medida de centralidade. Então, aproximadamente aqui, nós temos 36 anos a média das idades das pessoas, dessas três pessoas aqui. Ok? Agora, quando a gente trabalha com a média aritmética, nós temos dois tipos. Nós temos a média simples, né, que ele já dá as idades, tudo direitinho, tudo bonitinho, né? E nós temos a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é quando a gente trabalha com grandezas, tá? O que significa? Por exemplo, existem escolas, né, que você vai fazer, por exemplo, 4 provas por ano. E cada prova, cada bimestre, você tem um peso diferente. Tá? Por exemplo, você pode ter que a primeira prova é peso 1, a segunda prova é peso 2, a terceira prova é peso 3, a quarta prova é peso 4. O que isso significa? Por exemplo, quando você tem uma nota sua, que ela trabalha com peso 2, significa que aquela nota ali é como se ela estivesse se repetindo 2 vezes. Se eu tiver uma nota que tem peso 3, é como se aquela nota estivesse se repetindo 3 vezes. Se eu tenho uma nota que é peso 4, é como se aquela nota estivesse se repetindo 4 vezes. Tá? E aí, como que eu vou fazer para resolver a média aritmética ponderada? Você vai fazer o seguinte, ó. A média ponderada, vamos supor que você tirou... vamos supor que eu tenho 3 notas, tá? Para não ficar um valor muito grande. Então, na primeira eu tenho peso 1. Então, 1 vezes a primeira nota. Vamos supor que você tirou 5, né? Depois, na segunda, eu tenho peso 2. 2 vezes a segunda nota. Vamos supor que você tirou 6. E na terceira nota, vamos supor que eu tenho peso 3. Então, 3 vezes a terceira nota, vamos supor que tenha tirado 7, né? Quando você for fazer essa divisão, você vai dividir pelo somatório dos pesos. Você não vai se dividir pelo somatório das quantidades, da quantidade que você tem aqui. Você vai pegar os pesos e vai somar. Porque isso aqui repete uma vez, isso aqui é 2, então é como se eu tivesse 6 mais 6.
E aqui eu tenho 3, como se eu tivesse 7 mais 7 mais 7, tá? Então, ó, 1 mais 2 mais 3, ok? E aí, no caso, essa média, você resolve agora essa conta e você já vai ter a média aritmética ponderada, tá? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 7, 21. Dividido 1 mais 2 mais 3, 6. 5 mais 12, 17. 17 mais 21, 38. 38 dividido por 6. E aqui vai dar 6, alguma coisinha. Ok? Você pega e você vai ter essa divisão, aproximadamente 6,3 é a sua média no ano. Tranquilo? Então, quando vocês forem fazer a média, você tem que observar. Se ele já te der uma quantidade de valores e não falar nada, não falar que aquela quantidade aparece tantas vezes, né, nada do tipo, é a média simples. Basta você somar e dividir pela quantidade. Agora, se ele estiver te dando uma quantidade ou então um peso, aí você tem que fazer a ponderada. Você não pode esquecer, tá bom? Então, olha a questão com atenção para que você não erre. Não necessariamente ele vai falar que ela tem um peso tanto, né? Isso aí geralmente acontece quando a gente trabalha com notas. Mas quando a gente trabalha com quantidade de vezes que aquilo ocorre, vamos supor que tantas pessoas ganham R$200. Aí você vai pegar tantas pessoas vezes R$200. Tranquilo? A próxima que nós temos aí é a moda. Como que a gente determina a moda? A moda, né, é aquilo que mais se repete naquela quantidade que nós teremos. Pode ser valor, pode ser nome, pode ser idade, pode ser tudo que você possa imaginar, tá ok? Por exemplo, se você entra numa sala de aula e você tem lá que na sala de aula tem 10 pessoas. Você tem 5 crianças que se chamam Ana, 2 pessoas se chamam Paulo, 3 pessoas se chamam Estela. Então, qual é a moda de nomes dessa sala? Vai ser Ana, porque ela é a quantidade que mais se repete, ok? A mesma coisa você tem também quando a gente trabalha com valores, né? Você vai contar lá e vai ver o valor que mais se repete. Só que você tem que tomar atenção numa coisa. Existem casos, tá, que eu posso ter um valor bimodal, um valor trimodal, né? Quando que isso acontece? Por exemplo, se nessa sala de aula eu tivesse 3 pessoas que se chamam Ana, 3 pessoas que se chamam Davi e o restante são nomes de todos diferentes, né? Então eu tenho 3 pessoas que chamam Ana, 3 pessoas que chamam Davi. Eu não tenho nenhum valor a mais, né? Você não tem nenhum outro nome que repete mais vezes. Então nesse caso aí você tem uma relação bimodal, né? Qual é a moda? Ana e Davi. Simples assim, tá ok? A mesma coisa pode acontecer com trimodal, que isso acontece 3 vezes. E, obviamente, pode acontecer de não haver moda. Quando que não existe moda? Quando você não tem nenhum valor que se destaca além dos outros. Se você tivesse nessa sala 10 alunos e todos eles têm nome diferente, então você não tem moda. Agora, se você tivesse que 2 pessoas se chamam Ana, 2 Davi, 2 Pedro, 2... todas de par em par, né? Você então não tem uma que se difere, né? Se você não tem uma que se difere, consequentemente esse conjunto também ele é amodal, ele não possui uma moda, ok? E para finalizar essa parte desse resuminho aí, né? A gente tem a mediana. Atenção a uma coisa muito importante. A mediana e a média, né? São aquilo que mais dá problema do aluno, dá uma bugada no cérebro, né? E sempre dá problema na hora de você pegar. Caraca, e a mediana, a média, qual que é? Pensa o seguinte, quando você vai fazer a mediana, você vai analisar e vai achar qual é o termo central, né? Então, a mediana, ele é o termo central quando estes estão em ordem crescente ou decrescente. Tá? Pode ser número, pode ser nome, pode ser nota, pode ser tudo que você possa imaginar também. Você tem que colocar na ordem crescente. Geralmente, tá? Geralmente, a gente tem um valor numérico para a gente calcular a mediana, tá? Dificilmente aparece alguma coisa com nome, geralmente é o valor numérico. E aí, nesse caso, o que você vai fazer, né? Vamos supor que eu tenho 5 valores.
2, 3, 3, 7 e 9. 5 valores. Já coloquei eles aqui em ordem crescente. Se não estiver em ordem crescente nem decrescente, você tem que organizar, tá? Geralmente ele te dá embaralhado para você organizar. E aí já coloquei em ordem crescente, você vai ver qual é o termo central. No caso aqui, se eu tenho 5 valores, o termo central é o do meio, é o terceiro, né? Consequentemente, essa é a nossa mediana. Simples assim, tá bom? Pô, James, show de bola. Aí você tem uma quantidade de valores, né? Que quantidade é ímpar. E se eu tiver uma quantidade de valores pares? Por exemplo, 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Aqui eu tenho 6 valores, né? Caraca, eu não tenho um termo que é central, né? Quando acontecer isso aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar os dois centrais. O que são os dois centrais aqui? Se eu tenho 6 termos, né? Os dois centrais são esses dois aqui, ó. O terceiro e o quarto termo, que é o 4 e o 7, né? Que aí, os dois centrais, fica 2 para cá e 2 para cá, né? Você vai conseguir analisar dessa forma. Depois eu vou te passar a dica de como que você determina qual é a posição dos termos quando ele te der uma quantidade grande de termos, tá bom? Aí, nesse caso aqui, como é que você vai fazer para descobrir a mediana? A mediana, você vai pegar e vai fazer a média aritmética desses valores. 4 mais 7 dividido por 2. 11 dividido por 2, 5,5. Ok? Então, se eu tiver a quantidade de termos ímpares, só você pegar o central. Se você tiver a quantidade de termos pares, pega os dois centrais, soma e divide por 2, ok? Então, pensa bastante, olha com calma, vê o que ele está te pedindo para você não errar na hora da prova. Média aritmética, né, que a gente chama de média, é uma coisa, mediana é outra. E a moda, na minha opinião, é mais fácil, é só você olhar o que mais se repete, ok? Então, antes da gente começar a fazer as questões, tá? Peço para que você se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e assiste até o final. Se você está se preparando para o vestibular, é ideal que você assista esse vídeo até o final, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Num determinado país, a população feminina representa 51% da população total. Sabendo-se que a idade média aritmética das idades da população feminina é de 38 anos e a da masculina é de 36 anos, qual a idade média da população? Olha só, pessoal, preste atenção numa coisa. Essa questão aí é uma questão que ela tem uma pegadinha enorme, né? Por mais que quando você faça lá, você compare a parte errada, né, que ele te indica errado, e a parte certa, a diferença de valores costuma ser bem pequena, mas existe uma diferença e isso, consequentemente, você vai errar na hora da prova, tá? Ele falou que a percentual, né, de população feminina é 51%, consequentemente, eu tenho 49% de população masculina, né? Ou é sexo masculino ou é sexo feminino. A média das mulheres é 38, a média dos homens é 36. Intuitivamente, né, vou mostrar para vocês qual é o erro. Intuitivamente, para você pegar a média total da população, você faria o quê? Eu tenho dois valores, 38 mais 36 dividido por 2. 38 mais 36 vai dar 60, 74 dividido por 2. Quando você dividir isso aqui, você vai ter 37 anos. Essa aqui, a resposta, ela é errada. E é o que a maioria erra, tá ok? Ela tem essa indução a esse erro, justamente para saber quem é que está estudando, quem é que não está estudando. Essa forma de fazer, ela só estaria certa se você tivesse o percentual igual de quantidade de homens e mulheres. Tá? Agora, se você tem quantidades diferentes, você não pode fazer isso. O que você vai fazer? Você pensa o seguinte, aqui a gente está trabalhando com percentual, mas você imagina que nós temos 100 pessoas, né? 51 mulheres e 49 anos, e 49 homens. Como que você vai fazer a média? É como se você tivesse uma média ponderada, né? A média aritmética, a média ponderada. Então, você faria aqui, para você descobrir a média,
você faria 51 mulheres vezes 38. Ah, por que 51 vezes 38? Porque é como se eu tivesse 38 mais 38 mais 38 mais 38 se repetindo 51 vezes. Por mais que seja em porcentagem, tá? Eu só mostro dessa forma para você entender que tem diferença, tá? E quantidade de homens, como se eu tivesse 49. Então, 49 vezes 36. Isso aí tudo você vai dividir pelo somatório das porcentagens, 51 mais 49. Tá, e agora, como que eu vou fazer isso aí? Você resolve. Esse valor aqui de cima vai dar 3.702, tá? E aqui embaixo eu vou ter 100. 3.702 dividido por 100 vai dar 37,02. Aí você vai falar, caraca, Jameson, 2 centésimos de diferença não faz diferença. Para a questão faz, sabe por quê? Porque eu tenho aí na letra B a resposta 37 anos e na letra A 37,02, tá? Então nesse caso aí a alternativa correta é a letra A. Então tomem cuidado quando ele estiver te dando dessas formas, tranquilo? Próxima questão, número 2. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, e que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando o produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso, e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por... Olha só, essa aí é uma questão bem interessante porque ele consegue, meio que mesclar a média aritmética com matriz, né? Aí você vai falar, caraca, e agora? Como que eu vou fazer isso aí? Primeiro, ele colocou isso aí em uma matriz. Então, imagina, nesse caso aqui, a gente vai ter uma matriz 4x4. Certo? Não vou colocar aqui os valores para não ficar muito grande, mas você sabe que é uma matriz 4x4, 4 linhas e 4 colunas, certo? E aí, consequentemente, ele vai pegar essas matrizes aí, essa matriz, e vai multiplicar por uma outra matriz de modo que ele ache a média aritmética de cada termo, né? Tá, como é que eu vou fazer isso aí? Primeiro, vamos dar um exemplo aqui da nossa querida, linda, maravilhosa matemática, Imagina que a gente vai pegar e vai fazer a média dela. A gente pegaria e faria assim, ó, 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5. E nesse caso aí, ela dividiria tudo por 4, Porque eu tenho 4 valores. Certo? Tá, ok. Não vou fazer não vou resolver, não. Agora, preste atenção numa coisa. Isso aqui não pode ser reescrito e colocado dessa forma aqui, ó. 5,9... Aliás, vou botar aqui embaixo, ó. Vou botar aqui mesmo. Eu posso pegar isso aqui e, ao invés de colocar tudo sobre 4, eu posso fazer 5,9 sobre 4, 6,2 sobre 4, sobre 4, sobre 4. Ah, eu posso fazer isso? Claro. Se eu tenho uma soma e uma subtração, dividindo por o mesmo valor, eu posso separar ele dessa forma, tá? Eu já fiz algumas questões aqui no canal, que a gente, nessa conta aí, eu abria para ficar melhor para a gente fazer a simplificação. Tá, e agora? Como é que eu vou fazer? Você já sabe que, para eu fazer a média aritmética, cada linha, cada valor, ele tem que ser multiplicado por 1/4. Quando eu multiplico um valor por 1/4, significa que eu estou dividindo ele por 4. Ok, agora vamos voltar à questão da matriz. Eu vou pegar essa matriz, que são esses valores, e vou multiplicar por uma outra matriz. Essa outra matriz, o que você tem que entender, Por definição de matrizes, tá? Quando eu vou fazer a multiplicação de duas matrizes, a quantidade de colunas da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda. Então, é 4 por alguma coisa, Volta na questão.
você tem três opções, A, B e C, perdão, você tem duas opções, A e B, que eu tenho uma linha e 4 colunas. Então essas aí você já pode excluir, porque eu tenho que ter 4 linhas e, consequentemente, uma coluna, porque eu tenho outras 3 respostas que eu tenho 4 linhas e uma coluna. Então você já sabe que a matriz é a 4 por 1, né? E você, consequentemente, se você vai ter que multiplicar cada termo por 1/4, cada termo dessa coluna, ele tem que ser 1/4. E aí, consequentemente, a nossa alternativa correta é a letra E. Ok? Tranquilo? É um pouquinho mais definição, né? Ele mexe bastante com a parte da definição da matriz, da multiplicação de matrizes, mas é uma questão bem interessante da gente pegar. Dificilmente o Enem costuma trabalhar assim com matriz, um exercício envolvendo matriz assim diretamente, mas ele pode trabalhar dessa forma, ok? Então vamos lá, terceira questão. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais de Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Bom, nesse caso aí, como vocês perceberam, né, a gente vai fazer uma média ponderada, porque ele está falando já que ele tem peso 4 e peso 6. Química, peso 4 e Física, peso 6. Vamos calcular primeiro, né, qual foi a média do candidato 1, a média do candidato 3, ok? Que são esses dois valores que nós temos. Aliás, melhor ainda, né? Vamos fazer o seguinte. Você sabe que se aqui eu tenho peso 4 e aqui eu tenho peso 6, esse valor aqui vai multiplicar por 4 e esse valor aqui vai multiplicar por 6, né? Esse por 4, esse por 6, esse por 4, esse por 6. Você não precisa, nesse caso aí, nesse aqui especificamente, você dividir por 10, né? Que é a soma dos pesos. E eu já vou mostrar o porquê. Imagina que eu vou fazer aqui o primeiro. 20 vezes 4 mais 23 vezes 6, dividido por 10. E aí eu vou ver e vou comparar a nota do candidato 2. Perdão. X vezes 4, 25 vezes 6, dividido por 10. Se eu fosse fazer uma igualdade, ou então a parte da inequação, né, maior ou menor, consequentemente, esses denominadores aqui, eles teriam que ser excluídos. Então, por esse motivo, eu não preciso especificamente botar o denominador 10. Se você quiser, não tem problema, você vai achar a mesma resposta, ela só vai fazer um pouquinho mais de conta, ok? Vou tirar esse aqui do 2, vou botar aqui, ó, o 2 aqui embaixo, x vezes 4 mais 25 vezes 6, dividido por 10. E o terceiro, 21 vezes 4 mais 18 vezes 6, dividido por 10. Aqui no primeiro, 20 vezes 4 vai dar 80. 23 vezes 6 vai dar 120, 138. Somando 80 com 138, você tem 218, certo? Sobre 10, não precisa colocar. Aqui você vai ter 4x mais 25 vezes 6, 150. E aqui embaixo, 21 vezes 4 vai dar 84. 18 vezes 6, 60, 108. Deixa eu botar aqui, 84 com 108,
192. Então você já sabe, só olhando aqui, que esse aqui tirou maior nota que esse, né? Então você não precisa comparar esse com esse aqui, porque o segundo candidato ele tem que ganhar. Então esse valor aqui tem que ser maior do que esse. Ele fala só ganhar para vencer a competição. Então ele não pode ser igual. Então consequentemente aqui, ó, 4x mais 150 tem que ser maior do que 218. Jogo 150 para cá. 4x maior do que 218 menos 150, que vai dar 68. Jogo 4 dividindo. 68 dividido por 4 vai dar 1,287. Então a nota que ele tem que tirar tem que ser maior do que 17. Aí ele fala assim, ó, na pergunta, na última linha, a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final. Então a menor nota, se as notas são números inteiros, é a letra A, que é 18. Se qualquer uma dessas notas que ele tirar, ele vai ganhar, né? Só que a menor delas é o 18. Tranquilo? Vamos lá, quarta questão. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é... Bom, essa questão aqui você vai ter que fazer a média como se fosse 2 vezes, né? Ele já te deu as notas aí bonitinha no gráfico, já coloquei aqui para ficar mais fácil pra gente. E você sabe que você tem 10 notas, então isso tudo aí você vai dividir por 10. Ok? Lógico que lá na hora da conta você vai precisar de agilidade para você fazer a conta, né? Então existem algumas formas de você somar que se torna mais rápida a questão. Por exemplo, se você pegar 18 com 12, dá 30. 14 com 16, 30. 19 com 1, 20. 13 com 17, 30. 16 com 14, 30. Ele meio que resume, né? E aí, consequentemente, você consegue fazer mais rápido. Esse somatório de tudo aqui, ele vai dar 140. E você dividido isso aí por 10, né? Que você tem 10 notas, você tem que a média desse professor é 14. Ok? Só que no novo critério de avaliação, ele exclui a maior e a menor notas, né? A maior nota é 19 e a menor nota é 1. Então, nesse caso aqui, se você tem que o somatório de tudo é 140, você está tirando 20. Então, o novo somatório dali de cima vai ser 120. Quando você tem que tomar um cuidado extra, né? Quando você for colocar o denominador aqui, você não pode colocar que o denominador é 10, porque eu estou excluindo 2 notas, então eu tenho que trocar aqui a quantidade. Eu não tenho mais quantidade 10, eu tenho quantidade 8. E aí agora 120 dividido por 8, eu vou ter 15. Então, em relação à média anterior, essa nova média, o que aconteceu com ela? Ela aumentou 1 ponto, ok? A alternativa correta aí é a letra C, ok? Vamos lá, quinta questão. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores das diárias foram A, R$ 200, B, R$ 300, C, R$ 400 e D, R$ 600. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. O valor mediano da diária em reais para o quarto padrão de casal nessa cidade é, olha só,
Tá vendo qual é a pergunta dele, né? O valor mediano, não é o valor médio. Se fosse o valor médio, você fazia a média aritmética. Sim, nesse caso é ponderada, né? Porque você tem quantidade de hotéis com o mesmo preço. Só que ele quer o mediano. O mediano, o que a gente tem que fazer? Colocar os termos em ordem crescente e, consequentemente, pegar o central. Como aqui nós temos 200 hotéis, né, nós temos quantidade de termos pares. Como é que eu vou descobrir quais são os dois termos centrais? Aí eu vou dar o bizu agora para vocês. Toma cuidado só com uma coisa antes. Aqui ó, você tem 4 valores. Só que no A, isso ocorre 25% dos hotéis. Então ele não vai ocorrer uma vez só. Não é só tu pegar aqui, esses dois eu vou somar e vou dividir por 2, tá tudo certo. Não. Se você somar esses dois e dividir por 2, está errado. O intuito é ver quais são os valores que eu tenho nos dois valores centrais. Esse A aqui, ele tem 200, 200, 200. Isso ocorre 25% do total. Então vamos ver quanto eu tenho de cada hotel, né? Primeiramente, nesse caso aqui do A, em quantos hotéis isso ocorre? 25%. 25% é a mesma coisa que 1/4, né? E ele disse que nós temos um total de 200 hotéis. Então, 1/4 de 200, 200 dividido por 4, eu tenho 50. O B, aqui os valores já estão em ordem, tá? Então, não tem problema algum. O B ocorre 25% também. Então, 1/4 de 200. Divide aqui, vai dar 50. O C, eu tenho 40%. E, Jameson, 40% é quanto? Bota aqui, ó, 40 sobre 100. Multiplica por 200. Corta aqui 2 zeros com 2 zeros. 2 vezes 40, 80. E o D, eu tenho 10%. 10% de 200. Corta 2 zeros com 2 zeros, 2 vezes 10, 20. Agora é que são elas. Preste atenção. Esse valor aqui, ele ocorre 50 vezes. Então, é como se tivesse 200, 200, 200. Então, tem que colocar em ordem crescente, tá? Então, se ele se repete 50 vezes, você tem que colocar ele 50 vezes. É claro que eu não vou escrever ele 50 vezes na prova, tá? Até porque a gente está fazendo o Enem, né? A gente tem uma média aí de 3 minutos por questões. Imagina que você vai escrever 200 valores. Não rola, né? Aí, o que você vai fazer? James, eu tenho 200 hotéis. Eu tenho que pegar o valor médio, perdão, o valor mediano. Então, eu tenho que descobrir quais são os dois centrais. Porque se eu tenho 200, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o 200 e você vai dividir por 2. Tá, e agora? Divide por 2. 200 dividido por 2 vai dar 100 e resta 0. Nesse caso, você vai pegar o centésimo e o centésimo primeiro valores, tá? Esses dois são os valores centrais. Também funciona com quantidade de termos ímpares? Funciona. Imagina que eu tenho 205 hotéis. Divide por 2. Como é que eu vou descobrir? Você sabe que 205 eu tenho um valor central só, né? Então, 20 dividido por 2 vai dar 10, sobra 0, baixo 5. 5 dividido por 2 vai dar 2 e sobra 1. Eu vou ter 102 para a esquerda, 102 para a direita. Consequentemente, você vai somar um termo aqui e você vai ter que o termo central é o é o centésimo terceiro termo, ok? Então, é assim que você se descobre quais são os termos centrais. Só dividir por 2. Se for ímpar, o resultado mais 1. Se for par, é ele e o consecutivo dele, tá bom? Ok. Nesse caso, se eu tenho 200, eu vou pegar o centésimo e o centésimo primeiro. Aqui eu já coloquei o 200, né? 50 vezes. Aqui eu coloquei o 300, 50 vezes. No final desse 50 aqui, eu vou ter o centésimo termo, certo? Então, se no final desse aqui eu terei o centésimo termo, aí você vai fazer o quê? 300. O primeiro desse valor aqui, ele é o centésimo primeiro,
né? Eu tenho 80 vezes que eu vou colocar esse valor de 400. O primeiro dele vai ser o centésimo primeiro, depois ele vai escrever 80 vezes, né? Então, mais 400. Centésimo termo, centésimo primeiro. Soma e divide por 2. 300, 400, 700 dividido por 2, 350. Então, essa aí é a nossa mediana, alternativa correta, letra C. Mas, Jameson, calma aí, cara. Não, peraí. Eu poderia muito bem pegar aqui, somar e dividir por 2 e o mesmo resultado. Tá, nessa questão aqui, deu o mesmo resultado. Só que não é sempre que isso acontece, gente. Eu já peguei questões, a maioria, né, não dão o mesmo resultado. Calhou dessa aí ter essa, entre aspas, falha, né? Porque geralmente quando o professor que cria a questão, ele joga uma pegadinha, ele joga para um cair. Nessa aí aconteceu de você ter um pulo do gato aí, tá? Mas não é sempre que acontece não, ok? Então aprenda do jeito certo para que você não erre na hora da prova. Então vamos lá, sexta e última questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Bom, nessa questão aí, você tem 3 opções, né? Sim, não e não sei. Ele quer quantas pessoas responderam não. Ok? Aí você fala, pô, James, mas essa aí, a gente não trabalha com média, moda, mediana. Sim, a gente trabalha com questão de gráfico. Para vocês verem, né, como que algumas questões de gráfico do Enem, elas são bem simples, tá? Então, eu coloquei junto aqui só para vocês analisarem, para vocês perceberem e não errarem bobeira, tá? Então, nesse caso aí, ele quer a quantidade que disse não, né? Nós temos que essa quantidade é de 25%. Atenção numa coisa. O valor total de pessoas que foram entrevistadas foram 279. E aqui você vai ter que calcular 25% desse valor. 1/4 desse valor você vai ter que fazer conta porque não vai dar um valor quebrado, né? Então, o bizu é o seguinte. Olha a resposta. Ele bota aí menos de 23, mais de 23 e menos de 25, mais de 50 e menos de 75. Ele bota entre um valor e outro. Então, o que você vai fazer? Pega isso aqui e aproxima ele para o valor mais próximo que você consegue, nesse caso aqui, né, 25%, dividir por 4, né? Então, o valor aqui mais próximo é o 280. E você calcula 25% dele, né? Multiplica por 1/4. Quando você faz aqui essa divisão, você vai achar 70. É claro que esse valor aqui é um valor aproximado. Se eu tenho que o valor real é 279, então você vai pegar bem um pouco abaixo dele, né? Então é mais ou menos aí um 69, alguma coisa por cento, tá? Agora você volta para a questão. Nesse caso, a alternativa correta é a letra C, porque é mais de 50 e menos de 75, tá? Geralmente, quando a gente trabalha com algumas questões de gráfico do Enem, essas questões são muito bobinhas, cara. Então, por mais que você ache, não, tá errado, a maioria das vezes você vai estar certo, tá? Então é óbvio que você vai ter que tomar cuidado na hora que você estiver fazendo, só que não pode também achar que só porque a questão é fácil você vai errar, né? Você tem aí 90 questões de 45 de matemática, 45 de física, química, biologia, então você não vai achar que todas elas são difíceis, né? Você tem mais ou menos uma média de 20 fáceis, 15 médias e 10 difíceis, mais ou menos, né? É um valor geralmente que eu estipulo, assim. Então é mais ou menos isso. Então você tem muita questão que você vai olhar e você vai marcar. Tem questão que você vai olhar que você não vai fazer, porque às vezes a questão é muito difícil, é muito grande, então você vai deixar isso aí para no final se você tiver tempo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado aí das resoluções das questões e principalmente das dicas que eu dei de como que você calcula a média, a moda e a mediana, tá bom? Não se esqueça aí de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo, é muito importante para mim. Se você teve alguma dúvida, alguma coisa que eu fiz aqui que você não conseguiu entender, deixa no comentário, eu vou estar respondendo assim que possível, ok? E até a próxima. Valeu, pessoal!